Boa tarde, meus irmãos. Eu vi que teve umas falhinhas do microfone E olha que esse microfone é o vídeo passado. A frase do vídeo passado é do vídeo 78. Mais que um alvo, um encontro consigo mesmo. Tá ok? E agora, a frase de agora que vamos iniciar agora é: somos todos anjos de uma só asa. E só podemos voar quando nos abraçamos uns aos outros, voando para a eternidade. Amém. A frase é de Fernando Pessoa, tá? A frase é de Fernando Pessoa. Somos todos anjos de uma só asa e só podemos voar quando nos abraçamos uns aos outros, voando para a eternidade. Amém. Então vamos lá, irmãos. Vamos lá. Né? Vamos lá. Quando que esse voo começa a ser possibilitado para as nossas vidas? Olha só. Quando você depara com um dos versos mais conhecidos da palavra de Deus, que está lá em João, né? João, lá no capítulo 3, lá no verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que tremendo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Por que não é julgado? Porque é aprovado no juízo investigativo, que está ocorrendo agora nos céus. Tá? Não passa pelo juízo de condenação, que é o juízo do milênio, dos 1000 anos. Tá ok? Chamado de juízo judicativo. Ou seja, judicativo por quê? Porque cai em juízo. Entende? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Tá ok? Agora, olha só. Fica com esse verso na cabeça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem que anuncia a vinda de Jesus de forma assim mais completa, precisa, taxativa e categórica é o livro de Isaías. Vamos lá? Isaías 9. Olha que Isaías 9 fala. Presta bem atenção, que é uma coisa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Isaías, lá no capítulo 9, ele prediz a vinda do Senhor Jesus de forma majestosa. Olha só o que diz Isaías 9, a partir do verso 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. O governo desse universo caído em pecado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Você quer falar mais o que a respeito do Messias? A respeito de Adonai Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus o Messias. Precisa falar mais alguma coisa? Ele proveu tudo em toda a criação, especialmente no universo caído em pecado, para que eu e você pudéssemos ser justificados do pecado. E a justificação implica dois processos anteriores, que é o perdão,
a purificação de toda a nossa injustiça. Já foi explicado em vídeos passados. Tá, o perdão. Peço perdão a Deus, oro a Deus, peço perdão porque fiz malcriação com meus pais. Sou perdoado deste pecado e purificado desta injustiça. Tá. Mas daí passa 2 meses, eu faço de novo o mesmo pecado. Malcriação contra os meus pais. Aí eu faço oração de novo. Aí eu sou perdoado e purificado novamente. Só que nunca mais na vida eu faço malcriação de nenhuma espécie para os meus pais. Ou seja, agora sim eu fui purificado desta minha injustiça. E ocorre então a minha justificação. Entendeu a diferença de um e de outro? É isso aí. Tá? Que maravilha, né? Tá certo? E agora, a Bíblia faz um último convite. Um último convite. E eu vou ler esse último convite para você. Sabe por quê? O último convite ao mundo em pecado. Está aqui em Apocalipse 14. É o último convite. É o último convite. Olha só, Apocalipse 14, versos 6 e 7 diz assim: a mensagem dos 3 anjos. Esse é o primeiro anjo. Depois tem o segundo anjo, que é a segunda voz. E depois tem o terceiro anjo, que é a terceira voz. O primeiro diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu. O que é esse anjo voando pelo meio do céu? Não é que ele está batendo asa e voando, não. Voando no sentido de rapidez, de pressa. Tá? E esse anjo é um mensageiro da palavra de Deus, é aquele que leva o evangelho eterno adiante. Pode ser você quando foi dar estudo bíblico para o seu vizinho e assim por diante. Pode ser você que aí está ouvindo e entregou um folheto bíblico para uma pessoa. Essa pessoa viu o endereço da igreja ali no folheto bíblico, viu a mensagem de Deus e foi até lá. Entendeu? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo. Olha só. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada. Não é futuro, é presente, está ocorrendo agora esse juízo. Pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Quando você recebe essa mensagem e crê nessa mensagem, olha que Deus vai fazer com você. Quando Deus vai fazer isso durante o transcorrer da sua vida, só Deus sabe. Olha só, mas Ele vai fazer isso com você. Apocalipse 14, verso 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé. Em pé significa que o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, está em atividade, em pleno exercício, sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, ou seja, o nome do Senhor Jesus e o nome de seu Pai. Este é o selo de Deus que é colocado na fronte de todo aquele que é salvo, não somente dos 144.000, mas de todos aqueles que forem salvos, terá esse selo na fronte. E o que está escrito nesse selo? O nome do Senhor Jesus e o nome do Pai dele. Amém? E o meu desejo, a minha oração para você aqui, é esse aqui, ó. Apocalipse 22, versos 21 e o 20, diz assim. 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. E a graça do Senhor Jesus sendo com você, você vai ter esse desejo no seu coração. Verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Quem dá testemunho dessas coisas, de todo o Apocalipse? O Senhor Jesus. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esse será seu desejo. Vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde para o reino eterno. É o meu desejo e a minha oração para você. Amém.